cumprimento você com a paz do Senhor, que alegria tê-lo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você já tem sido, querido, afetado pela unção, afetado pelo poder da palavra que é real nessa noite. E eu creio que a palavra vai continuar a fazer isso nos nossos corações. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Então feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Pai, porque quando nós nos reunimos, nós não podemos apenas contar com aquilo que está em nós, com a unção que está derramada sobre as nossas vidas, mas nós podemos contar com a unção coletiva. Obrigado, Pai, essa é a minha oração, que nós possamos desfrutar de algo nessa noite que não poderíamos desfrutar sozinho nas nossas casas, que o dom e a unção que está em cada um possa afetar e acrescentar mutuamente, assim como o Espírito que está disponível nessa noite possa mudar, Pai, as nossas vidas, mudar sentimentos, mudar perspectivas, mudar, Pai, aquilo que nós somos, para que nós possamos correr a carreira de forma excelente, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, irmão, no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo de número 1, no verso número 26, eu vou contar até 3, e você vai ler um texto que você já sabe de cor, não é? Gênesis capítulo 1, no verso de número 26. Chegou comigo? Estou esperando você, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Pode se assentar no seu lugar, querido. Nós acabamos de ler, querido, a sua criação. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 26, o momento onde eu, homem, você, homem, ela, mulher, onde cada um de nós fomos criados em Deus. A Bíblia diz que nesse instante, após ter criado tudo o que havia necessidade de ser criado, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto dia, ao findar do sexto dia, a Bíblia diz que Deus decide criar o homem. A Bíblia diz que Deus, juntamente com Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Trindade, eles param para nos criar. Irmão, é interessante que durante toda a criação, Deus, ele não chama ou não convoca a Trindade para criar as coisas. Em Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 1, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que a luz veio a existir antes dos luminares. Nós vemos que depois do sol é criado, depois das estrelas, ou seja, a luz, ela subsiste. A luz não depende, querido, de um astro, não depende de uma estrela, porque assim a Bíblia disse que é. Nós sabemos isso, querido, ao longo dos anos, que a ciência prova que a luz, uma vez emitida por uma estrela, determinada distância pode existir entre nós e ela, que enquanto nós estamos vendo a luz chegando, a estrela já não mais existe, porque a luz não depende de um astro, não depende de uma estrela, porque a Bíblia disse que é assim. Tudo aquilo que a Bíblia diz em Gênesis e nós não precisamos, querido, que o mundo nos comprove, apesar de que muita coisa hoje é comprovada, porque nós cremos, amém? Então em Gênesis 1:26, Deus ele para criar o homem. O que eu quero começar a chamar a sua atenção, que no dia 1, 2, 3, 4, 5, no começo do dia 6, Deus não chama Jesus, Deus não chama o Espírito Santo para criar, Ele cria sozinho. Mas quando chega na hora do homem, algo diferente acontece, porque a Trindade está reunida para criar. Eu começo a ver algo diferente, irmãos. Quando eu e você fomos criados quanto ao homem, nós temos algo diferente dos demais, porque aquilo que Deus criou sozinho, no homem ele não pôde ou não quis fazer. Toda a Trindade estava envolvida. Eu começo a identificar que o homem, ele não é mais uma simples obra da criação.
Mas como nós podemos ver nos versículos posteriores, a Bíblia diz no verso de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse. Deus começa, querido, a lançar palavras de bênção sobre o homem, palavras de bênção sobre a mulher. Deus começa a falar de coisas que eles poderiam ter e fazer. Nós acabamos de ler no verso 26 que Deus revestiu o homem de autoridade, Deus revestiu o homem de governo, Deus revestiu o homem de domínio. Ou seja, irmãos, Deus não nos criou de uma hora para outra sem nenhum planejamento. Antes do homem vir a existir, Deus criou o alimento que o homem precisava. Porque, irmão, não sei quanto a você, mas eu não fico muito bem sem comer. Você fica muito bem sem comer? Eu não sei quanto a você, querido, mas parece que quanto mais tempo eu fico sem comida, mais fraco eu vou ficando. Parece que a carne vai gritando e o estresse vai aumentando. Alguém aqui parece que fica mais irritado quando está com fome? Sabe o que é isso, querido? A sua carne querendo dominar, a sua carne querendo gritar. E Deus sabia que o homem iria precisar de um alimento, e é por isso que Ele cria as coisas. Quando Deus ele vira para Adão e Eva, após aqui serem criados e formados, Deus diz: toda árvore que produz fruto, você terá para mantimento. Ou seja, todas as necessidades do homem, elas eram supridas em Deus. Em momento algum em Gênesis, irmãos, nós vamos ouvir falar sobre doença. Em momento algum em Gênesis, nós vamos ouvir falar sobre falta. Em momento algum em Gênesis, nós vamos ouvir falar sobre um homem que não tinha o que ele precisava enquanto ele estava no jardim do Éden. Esse lugar era um lugar de provisão. O Éden, irmãos, falava de um lugar que era a exemplificação real do plano de Deus para a vida do homem. Deus não criou o homem para ter falta, Deus não criou o homem para aparecer com enfermidade, Deus não criou o homem para não conseguir vencer as circunstâncias, Deus criou o homem para ser completo, Deus criou o homem para ser suprido, e tudo aquilo que o homem precisou, Deus lhe deu. Aleluia! Agora eu começo a pensar acerca de algumas coisas. Quando eu olho para essa realidade de Gênesis, para essa realidade de Éden, e eu começo a olhar para a realidade de muitas pessoas hoje. Irmão, quantos aqui conhecem alguma pessoa que tem falta? Você conhece alguém? Quem aqui conhece alguma pessoa que tem bastante medo? Né? Tem gente que fala: não conheço não, sou eu a pessoa que tem medo. Quantos aqui conhecem pessoas que pegou pelo menos uma gripe esse ano? Você conhece alguma pessoa? Irmão, ou seja, nós começamos a ver que muito do que tem acontecido hoje destoa daquilo que estava acontecendo lá no Éden. Mas o Éden, como eu estou dizendo para você, não era o plano perfeito e o plano inicial de Deus? Era. A Bíblia diz lá em Números 23, abre a sua Bíblia comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 23. Aleluia. Aleluia. Chegou lá comigo? Deus é bom demais. Números 23, no verso de número 13. Ele diz assim, ó: então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo, e verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo. Amaldiçoou-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao zimo de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho de cordeiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. O que começa a acontecer aqui, querido? Nós vemos que de Gênesis, um lugar onde não existiam sacrifícios, onde não existiam maldições, nós já começamos a ver um povo falando sobre sacrifícios e maldições, porque a realidade do homem estava diferente. Em outro momento aqui mesmo, em Números, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o plano que Deus tinha lá em Gênesis não mudou. O que mudou foi a condição do homem. Nós vemos que aqui está falando sobre maldição. Quando o homem peca, irmãos, maldição passa a fazer parte da vida dele.
Romanos capítulo de número 3, verso 23 diz que quando o homem pecou, ele foi destituído, ou seja, ele foi tirado, ele perdeu a glória de Deus. O que eu quero que você comece a entender nessa noite comigo é que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um plano, Ele criou o homem com um propósito, Ele criou o homem com toda a provisão e tudo aquilo que ele precisava para viver bem. Se hoje nós olhamos para um cenário onde nós não vemos na vida de algumas pessoas acontecendo isso, existe um problema no meio do percurso que fez com que nós saíssemos daquele lugar. Vai comigo agora de novo para Gênesis, capítulo agora de número 2. O que é que mudou, irmãos? Além do pecado na vida do homem, algo ele perdeu, algo, querido, ele foi destituído. Romanos 3 diz que eles perderam algo, como eu disse para você. Gênesis, aleluia. Vamos ler a partir do capítulo de número 3, é melhor, no verso de número 6. Ele diz assim: vendo, pois, a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam o quê? Percebendo que estavam o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí, irmão? Para comigo e pergunta, deixa eu perguntar algo para você. Adão e Eva, desde o momento em que eles foram criados, eles usavam roupa, sim ou não? Não. Nós sabemos disso, querido, que quando você continua lendo aqui no capítulo de número 3, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus e eles fizeram uma roupa de folhas para cobrir a sua nudez. Ou seja, eles não estavam nus. Mas por que, a partir do momento que eles comeram, eles começaram a ver que lhes faltava algo? Não era, querido, só roupa que lhes faltava. Eles tinham perdido algo que envolvia a vida deles. Eles tinham perdido a glória de Deus que os envolvia. O fato de identificar que não tinha roupa falava, querido, sobre um sentimento de perda exterior, quando na realidade tinham perdido já coisas dentro. Eles aqui, querido, tinham perdido acesso a toda a provisão para que eles pudessem viver pleno. Aqui, por causa do pecado, eles estavam perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus nas suas vidas. Eles estavam sendo destituídos da glória. Diga comigo, eles perderam a glória. Então, irmãos, muito mais do que se acharem nus de uma roupa, eles estavam se achando nus de algo. Por quê? Irmão, eu só posso sentir falta de algo que um dia eu já tive. Eles nesse interim acharam que o que faltava era roupa. Mas, irmãos, eles nunca precisaram de uma roupa. Eles estavam aqui, querido, numa tentativa de suprir e cobrir. Nós temos a primeira tentativa de uma religiosidade aqui, como muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Elas tentam criar coisas para levá-las para mais perto de Deus, quando só Jesus assim o faz. Eles não estavam sentindo falta de uma roupa, mas eles estavam sentindo falta, querido, da glória que os envolvia. Romanos novamente 3:23, como eu disse, diz que quando o pecado entra, a glória sai. E quando sai com a glória, o que vai junto, irmãos? Tudo. Deus não nos criou para viver uma vida dependente de nós mesmos. Deus não nos criou, irmãos, para viver uma vida onde tudo aquilo que eu tenho é só aquilo que eu posso comprar com o meu trabalho. Deus não me chamou, querido, para viver uma vida onde a saúde que eu posso ter é apenas a saúde de se alimentar bem. Você sabia que mesmo se alimentando bem, uma pessoa lá fora, ela morre de câncer? Quantos atletas nós já vimos morrendo de câncer? Quantos atletas e pessoas que têm uma dieta regrada morrem de tantas outras coisas? Das mais diversas doenças. Ou seja, não é uma alimentação boa que dá vida, não é um dinheiro apenas que dá vida. Para nós vivermos amplamente supridos, nós precisamos de algo mais. E esse algo mais estava sendo perdido aqui em Gênesis capítulo de número 3. A glória estava saindo, a unção estava saindo, o poder estava saindo e a corrupção estava entrando.
Nós vimos em Números, nós podemos ver em todo o Velho Testamento e até nos 4 primeiros evangelhos, sacrifícios, oferendas, pecados acontecendo, maldições, irmão matando irmão, pai matando filho e aquela bagunça. Só que Deus, irmãos, não é um Deus de bagunça, amém? E muito pelo contrário, além de não ser um Deus de bagunça, Ele é um Deus que gosta de colocar ordem nas coisas. Quando Ele vê que a terra estava sem forma e vazia, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que Ele começa a colocar forma e ordem naquilo. Ele diz, vai para cá a água, vai para a terra lá, produza a terra aqui, produza a água ali, o homem fica ali. Deus é um Deus de organização, irmãos. E Ele vem da bagunça, Ele vem da falta que existia na vida do homem, Ele decidiu algo. A Bíblia diz, querido, no livro de Isaías, que olhando o que pudesse ser feito, de repente Jesus diz, envia-me a mim. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que Ele envia Jesus para cá. Por quê, irmãos? Porque aquilo que foi perdido pelo homem precisava ser reconquistado. Deus nunca mudou de plano, irmãos. Deus nunca desistiu do homem. Mas você sabia, querido, que ainda que você tenha um carro novo e você passe numa poça de lama, ele não deixa de ser um carro útil para você jogar no lixo, ele só precisa de uma boa limpeza. Quando o pecado entrou no homem, irmão, sujeira entrou. E Deus não via o homem como algo descartável, mas Ele via o homem como algo que, se fosse limpo, que se fosse renovado, que se fosse regenerado, poderia voltar a viver a vida que Ele sempre sonhou para o homem. E aí o que acontece? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 5. E clara, Ele faz uma declaração acerca das nossas vidas nos dias de hoje. Aleluia! Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17. Chegou comigo? E ele diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. O que é que Deus aqui está nos ensinando por meio das palavras de Paulo? Ele disse, o homem tinha um plano acerca da sua vida, ele errou, e ele perdeu isso porque ele foi destituído. Mas a glória, por meio de Jesus, pode novamente nos envolver. Por quê? Porque aquele que aceita Jesus, ele se transforma novo de novo. Aleluia. O que é que eu estou querendo falar para você? Eu quero trazer ao seu entendimento, irmãos. O homem pecou sim, Adão e Eva erraram sim, mas Deus não permitiu que eu e você continuássemos padecendo como eles padeceram até os dias de Jesus, porque hoje, ao crer com o coração, eu e você podemos ter novamente acesso à mesma glória e unção que envolviam a vida de Adão e Eva no Jardim do Éden. Toda provisão, segurança que estava disponível, hoje novamente está disponível a nós. Quando Jesus ele vem na terra, irmãos, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele abre mão de sua glória e desce. Ele é destituído de toda a sua glória. Ele é destituído de todo o seu poder. Durante 33 anos e meio ele vive nessa terra, ele é tentado, ele vence todas as tentações, ele morre para quê? Para nos ligar. Hebreus capítulo de número 9 diz que ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, aquele que entra no Santo dos Santos, asperge o sangue para quê? Para novamente nos vestir. Adão e Eva tinham perdido a glória e a unção que estava sobre eles, que os provia, que os protegia, que os guardava. Mas hoje, irmãos, eu e você, por meio de Jesus, nós podemos voltar a ter acesso à segurança, à provisão, ao bem-estar, à alegria. Quando o salmista, no Salmo 23, ele estava falando, irmãos, sobre o Senhor ser o seu pastor e nada lhe faltar, era um sermão, querido, que falava sobre um tempo que viria. Muitas das composições do salmista, vai lá comigo para Salmo 23.
Muitas das coisas que estão escritas em Salmos, irmãos, não falava acerca da sua época, mas anunciava uma verdade que ainda haveria de existir. No Salmo 23, no verso de número 1, aleluia! Quando você chegar lá, querido, você fala, esse salmo está falando comigo. Amém, queridos? Aleluia, nós tomamos posse dessa palavra. Salmo 23, no verso número 1, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e o quê? Pergunto para você, irmãos, antes de Jesus, faltava muita ou pouca coisa para o homem? Muita coisa. A principal coisa que faltava para o homem era a salvação. Como é que um salmista pode vir, Davi, e falar que nada lhe iria faltar, porque ele sabia, querido, de coisas que ainda iriam acontecer? Você percebe que nesse salmo, ele vai falar sobre coisas, querido, que hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso. E ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Jesus, quando estava na terra, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Se preciso, deixa 99 para ir atrás de uma. Jesus estava nos mostrando, irmãos, que todo cuidado e proteção por meio dele se achegaria a nós. João 1,12 diz: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Na nova aliança, irmãos, quando Adão e Eva perdem a oportunidade de estar próximos a Deus, na nova aliança nós somos pegos, melhor dizendo, por Jesus, e nós somos levados, como Colossenses diz, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Falando sobre essas coisas, o que eu quero que você comece a entender, irmãos, o estilo de vida que Deus tem para nós nesses dias. Deus está te chamando para ser suprido. Deus está te chamando para ser guardado. Deus está te chamando para andar em saúde. Deus está te chamando para andar sem medo. Deus está te chamando para andar em alegria. Chega e dá glória a Deus por isso, querido. Existe uma convocação de Deus nesses dias, para nós voltarmos a viver um lugar onde Deus é tudo em nós e nós podemos tudo nele. Não só de uma cartilha decorada, mas de uma vivência, irmãos. Deus quer te chamar para viver uma vida onde você tem a geladeira cheia, não só para você, mas para levar a gente comer na sua casa, irmãos. Deus quer te chamar para que você tenha vitalidade, não só para fazer os seus exercícios, mas para ir, querido, bater massa com as pessoas quando precisarem. Doente não bate massa, doente não faz laje. Mas a Bíblia diz, querido, que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E é por isso que hoje nós podemos, se precisar bater massa, se precisar passear com os nossos filhos, porque quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. E ele continua dizendo: ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes e me levará junto a águas de descanso, refrigerará a minha alma e me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha como é interessante. Aqui ele está falando sobre refrigério. Refrigério nós podemos ler lá em João também, capítulo de número 4, que Jesus diz assim: a água que eu lhe der, aleluia, fará nele uma fonte a jorrar, da qual ele nunca mais terá o quê? Sede. O que é que o salmista estava falando? Ei, vai chegar um dia em que você vai novamente poder ter acesso a Deus, e esse acesso vai fazer com que não te falte nada, mas também que você seja refrigerado por Ele, você seja suprido por Ele, você seja cuidado por Ele, você tenha uma vida de intimidade com Ele. Essa é a nossa vida hoje, irmão. Nós não estamos distantes dEle, mas nós estamos juntos. E ele continua, e ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele estará comigo. O que é que Jesus diz no livro de João? Eu vou, mas vai ter um que vai voltar, e eu estarei convosco todos
os dias, até a consumação dos séculos. O que é que eu quero falar para você? Consciência, irmãos. Nós precisamos voltar a ter a consciência de que sim, existe uma realidade de um homem caído, existe um mundo onde o diabo manda, existe um governo estabelecido aqui, mas quando eu e você aceitamos a Jesus, irmãos, nós nos tornamos embaixadores de Deus, nós nos tornamos filhos. A lei da morte do pecado não opera mais nas nossas vidas. Hoje existe uma nova lei, uma nova unção, uma nova glória que nos envolve. Ou seja, irmãos, não deixe o diabo te enganar. Não deixe, querido, o diabo colocar medo na sua mente e você anda com medo como se fosse normal. Aí a gente está lá, não, mas você sabe, o mundo está difícil. Você sabe como agora nós temos estupradores, homicidas, e aí só que o diabo falando no seu ouvido. E você sabe como é, andou sozinho, vai perder celular, andou sozinho, vai perder a carteira. Aí você fala, puxa, é verdade mesmo. Eu não posso mais andar sozinho, eu não posso mais fazer isso. Agora, sabe o que acontece, irmãos? As pessoas estão defendendo que o quê? Que tem que andar com arma. Sabe, eu quero que você entenda algo. Eu não quero me posicionar se eu sou a favor ou contra a arma. Mas eu quero te mostrar o que é que a mentalidade das pessoas está sendo atraída. As pessoas hoje, querido, elas estão se sentindo tão inseguras que elas estão acreditando que andar com uma arma traz segurança. Deixa eu contar para você. Meu avô foi morto com a arma dele. Meu avô, ele tinha uma arma em casa, não sei se legal ou se ilegal, só meu pai pode falar isso para você. E ele não confiava em banco. E todo o dinheiro que ele tinha, ou ele guardava em casa, ou ele andava com uma maleta, e ele tinha uma arma dentro dessa maleta. Um belo dia, não se sabe muito bem a história, mas conta-se que ele vendeu uma terra, e estava com uma quantia de dinheiro, de alguma forma os ladrões ficaram sabendo, entraram para assaltá-lo, ele foi reagir e morreu com a sua própria arma. Sabe o que eu quero mostrar a você? É o seguinte: eu não quero falar sobre ser certo ou não ser certo, ter ou não ter arma. O que eu estou falando, querido, é sobre onde temos colocado a nossa confiança. O mundo lá fora está começando a confiar que tem arma, está seguro. Não tem arma, não está seguro. Tem polícia, está seguro. Não tem polícia, não está seguro. Tem o governo A, está seguro. Tem o governo B, não está seguro. Quando na realidade, querido, nós como cristãos precisamos entender que a nossa segurança está em Deus. Com arma ou sem arma, nós estamos seguros. Com governo ou sem governo, nós estamos seguros. Porque existe uma glória e uma unção que respalda as nossas vidas hoje. Atos 10:38, abre lá comigo. A vida de Jesus, irmãos, foi o que foi, porque algo repousava sobre ele. O poder de Deus era real sobre a vida dele. Atos capítulo de número 10, do verso de número 38. Aleluia! Chegou lá comigo? E ele diz assim em Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o quê? Poder, diga comigo, poder. E diz, no qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi um grande homem, irmãos. Foi. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele pregou, anunciou o ano aceitável. Por quê? Porque Deus ungiu. Porque sobre a vida dele existia poder. Qual poder? Aquele que foi anunciado lá atrás. No fim, querido, do Salmo 23, ele diz: e o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Se você correr, abre a sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, está aí pertinho de Atos. Atos, Romanos, Coríntios 1, no verso de número 21. Oh, aleluia! Nós não vamos viver da mesma forma, irmãos. Hoje tem bolo, né?
Tem bolo no final do culto, não? Vamos comer bolo no aniversário da Yara. 1 Coríntios, capítulo de número 1, no verso, eu falei primeira ou segunda? Segunda, isso mesmo, segunda 1, no verso 21 diz assim: mas o que confirma convosco em Cristo é que Deus nos ungiu. Quantos ungidos nós temos aqui? Deus nos ungiu. O que é que você acabou de ler em Atos 10:38? Deus ungiu Jesus e ele andou fazendo bem, curando os enfermos e fez tudo o que ele fez. Agora em 2 Coríntios 1, nós começamos a ler que Deus ungiu a quem? A nós. Parece que a história é igual ou não é igual? Deus ungiu Jesus e ele fez. Ele viveu, ele curou, ele prosperou, ele viveu guardado em segurança. Deus ungiu a nós. Não parece que é um espelho da mesma história? Deus ungiu, saiu Jesus, entrou aqui em nós. Nós que a Bíblia diz que também somos filhos hoje. O que é que eu quero que entre no seu coração, na sua mente, na sua vida nessa noite? Tudo aquilo que Jesus viveu, foi Deus mostrando que nós podemos viver, porque Deus, por meio de Cristo, restaurou uma condição perdida. Antes éramos distantes e perdidos, mas agora nós somos ligados, irmãos. O mundo diz tema, Deus diz descanse. O mundo diz se aflija, fique aflito. Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Percebe, irmão? E você sabe comigo que o Salmo 91 não era real no tempo de Davi, porque eles não podiam habitar no esconderijo do Altíssimo. O véu foi rasgado quando o querido Jesus morre e sai daquela cruz. Ou seja, nós podemos entrar e habitar no lugar dele, e ali existe descanso. Não, sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Não deixe o diabo te enganar. Não viva aquém do que você pode viver. Não dê lugar para tristeza, não dê lugar para alegria, não dê lugar para falta, não dê lugar para doença, porque existe uma palavra que guarda a sua vida hoje. Existe uma unção que nos envolve, irmão. O diabo é mentiroso. O diabo, as circunstâncias e até os irmãos carnais, às vezes dentro da igreja, são mentirosos. Vai chegar para você e falar, não dá, não vai acontecer, não vai funcionar, não vai dar certo. Quando as coisas falarem que não, querido. Tem uma música que a gente cantava um tempão atrás, a gente faz tempo que cantar porque as músicas vão se renovando, né? Mas a música dizia, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Querido, eu não sei se você é diferente de mim, mas eu não ouço Deus gritando do céu todo dia, mas eu ouço uma voz falar comigo. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Que voz? Que Ele é meu pastor, nada me falta. Que voz, que Ele é o meu Pai. Que voz, que o mesmo Deus que ungiu Jesus de Nazaré foi o Deus que ungiu a nossa vida, nos revestiu, nos guardou, nos limpou, nos lavou e nos capacita, irmãos. Ou seja, Deus tem nos chamado desses dias para abalar as estruturas dessa terra. Aleluia. Deus tem nos chamado, irmãos, para prosperar financeiramente, para prosperar na alma, prosperar no espírito. O povo lá fora vai olhar para a gente e vai falar assim, ei, da onde vem tanta alegria? Se tudo diz que não. A música até continua, diz, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Como é que você sabe que você não está só? Porque ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque João diz que ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos.
Existe poder para nós, irmãos. Existe um novo estilo de vida, mas sabe o que nós precisamos? Agarrar essas verdades. Nós precisamos agarrar as oportunidades. É como uma pessoa que ela entrega currículo. Aí ela recebe um telefonema e diz: você pode amanhã às 9 horas da manhã estar aqui na empresa para fazer uma entrevista. Nós gostamos muito do seu currículo e nós só temos o seu currículo. Você consegue ver, mas fica mais sobrenatural ainda, não é? Tem a vaga, uma. Tem o currículo, um. Então venha, que é praticamente seu. Você só precisa vir. Aí sabe o que acontece? O cabra acorda meio-dia, perde a entrevista e perde o emprego. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos perdido as coisas de Deus porque nós não temos agarrado. É uma vaga para um currículo, ou seja, é sua. Você só precisa estar lá no lugar certo, na hora certa. Irmãos, não ser uma pessoa sem diligência. A própria Bíblia diz que nós precisamos remir os tempos e sermos diligentes naquilo que nós fazemos. Ou seja, pegar essa palavra e acreditar como sendo verdade. Funciona, irmãos. Funciona, irmãos. Eu tenho declarado algo na minha vida. Eu tenho declarado, querido, que onde eu chegar, a unção na minha vida vai mudar o lugar. Eu tenho declarado que se eu entrar numa loja, não tiver ninguém, vai chegar clientes para comprar naquela loja, aquela loja vai ser abençoada. Sabe, irmão, eu não sou dono de loja, mas eu acredito, querido, que como a Bíblia diz lá no Salmo 133, a unção que desce do vale, do Monte Hermon, por onde ela passa, ela produzia vida, ela produzia plantação. Eu lembro que perguntei para a Carmen sobre o pastel de sábado dela, ela falou assim: não está vendendo muito não, pastor, sabe como é o dia e tal e tudo mais. E aí eu falei assim: não, vou lá. Se eu estou declarando que vai vender, vai vender. Aí a gente chegou ali, não tinha ninguém, aí de repente começou a encostar um, começou a encostar outro, começou a encostar outro. E eu lembro que eu falei para a Débora assim, falei: nossa, Débora, deve ser o horário, né? Porque as pessoas já almoçaram e agora 2 horas já estão com fome de novo, então estão começando a comer. Querido, na hora que eu estava indo embora daqui, Deus falou assim: não é isso que você tem pedido? Não é isso que você tem orado? Onde você chegar, as pessoas, os clientes vão chegar. Consciência do poder, irmãos. Começar a entender que onde você chega, a presença de Deus chega, por isso a provisão chega, a segurança chega, a paz chega. Mas sabe o que é isso, querido? É agarrar. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ele, fala: tempo de frio não é normal ficar gripado. Amém, irmãos? Nós sabemos que gripe, querido, não tem a ver com o tempo, tem a ver com bactéria e vírus. Eu não sei qual é o qual aqui. Aí a pessoa está lá, o tempo está virando. Sabe quantas vezes eu mesmo, quantas vezes eu já comecei a me pegar: puxa, a cabeça está doendo, é normal, eu estou muito tempo sem comer. Normal nos quintos dos infernos. No inferno tem doença, no inferno tem morte. Daqui a pouco, irmãos, vai ser normal ter AIDS, vai ser normal ter câncer, daqui a pouco vai ser normal ter tudo quanto é doença, porque um negocinho normalzinho fica um negocinho grande normal. Quando eu era criança, vai andar homem de mão dada com homem para você ver. Os meus amigos que não eram crentes ficavam... Era assim. Tirava onda, irmãos, da minha época de escola. Hoje, vai você zoar porque o menino está andando com outro menino na mão. Pá, você é isso, você é aquele lá. Olha como o negócio mudou. Na minha época, a brincadeirinha maliciosa era pera, uva, maçã, salada mista. Aí você combinava com o camaradinho amigo seu, que na hora que você fazia assim de olho fechado, ele dava um cutucão para você parar. Você dá o beijinho no rosto. Salada mista na minha época, irmãos, era beijinho no rosto. Agora é mais ou menos assim: o menino está ali, não quer ver a menina, de repente já chega e já... Pelo amor de Deus, irmãos. E é normal, é normal.
É normal. Ei, não é normal não. Sabe o que é normal? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é normal? Paz é multiplicada por onde eu passo. Sabe o que é normal? Onde você coloca a planta dos seus pés, prosperidade e graça se manifesta ali. Sabe o que é normal? Não ter falta para você. Sabe o que é normal? É você passar em primeiro lugar nos vestibulares. Sabe o que é normal? Portas de emprego se abrir para você. Sabe o que é normal, irmão? Comprar um negócio e não quebrar. É isso que a gente tem que querer. É isso que nós precisamos tomar para nós como sendo verdade. E já existe uma unção em nós para isso. Em 1 João 2,20 diz que a unção do santo que estava em Jesus repousa sobre as nossas vidas. Unção fala sobre poder, unção fala sobre capacitação, sobre um revestimento para algo, irmão. Aleluia! Abre comigo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 30. Eu quero ler um versículo para você. Aleluia! Êxodo 31. Esqueci de falar do 1. Êxodo 31. Existe mais, querido, do que nós temos vivido. Existe um estilo de vida onde de fato Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu estava esses dias, irmãos, no supermercado comprando cebola. Quem aqui já comprou cebola alguma vez? Quanto é que custa 1 quilo de cebola normalmente? Quanto? 1,60? É isso, 1,60? É ou não? Não, é mais que isso, é menos? É mais? Irmão, eu fui comprar cebola, estava a 67 centavos. Você vai entender o que eu vou falar para você. E aí eu estava ali, irmãos, e cheio de gente na banquinha, porque eu acho que a cebola estava barata por 67 centavos. E as pessoas comprando. Na banquinha do lado, tinha bastante gente também que estava comprando tomate. Eu acho que era 1,17, 1,20, uma coisa assim, comprando tomate em uma banquinha. Tinha outras 2 banquinhas de tomate também. Uma, 4 e pouco, tomate aquele grandão para fazer... Como chama o tomate, mulherada? Que é bom para fazer molho. Italiano? Ah, sei lá, sabe isso aqui lá. O redondo. E tinha um outro, 4 e pouco. O mais barato era o compridinho, aquele mais feinho. Só que todo mundo, irmãos, comprando o tomate que estava mais barato, a cebola que estava mais barato. Sabe por quê? Aquilo, querido, atraía como sendo a melhor oportunidade. Ninguém estava comprando os outros tomates, era até mais bonito, irmãos, mas eles não viam como sendo a melhor oportunidade. O mundo, querido, ele vai atrás das melhores oportunidades, sim ou não? Ninguém compra o carro pelo dobro do preço. Sabe, irmãos, as pessoas precisam começar a vir para a igreja, porque elas estão vendo aqui a melhor oportunidade. Agora, eu fico receoso, porque quando eu vejo um monte de banco vazio, e eu vejo cultos vazios, me preocupa, querido, na seguinte situação: será que através da minha vida as pessoas estão entendendo que vir a Cristo é a melhor oportunidade? É a melhor compra? É a melhor aquisição? Ou será que para elas, irmãos, está sendo tanto faz como fez? Deus está nos chamando, querido, para viver um estilo de vida onde as pessoas vão nos imitar porque elas querem o que nós temos. Ah, Leandro, mas elas estão vindo porque elas querem o que nós temos, irmãos, é assim mesmo. As multidões seguiam a Jesus por causa do pão, mas ele pregava a palavra, e depois que ele pregava a palavra, cura acontecia, conversões aconteciam. O peixe, querido, ele vai vir no anzol pela minhoca.
Mas vai chegar uma hora que o anzol pega e já era. O que é que eu estou falando para você? Quando Jesus disse, irmãos, que nós somos chamados para ser a luz do mundo, é porque o povo precisa olhar para nós e ver essas verdades como algo real em nós, ao ponto de falar, eu preciso ir naquela igreja, eu preciso ficar perto daquela pessoa, porque o que ele tem com o que ele ganha não casa, o que ele faz com o que ele nasceu na escola que ele estudou não casa, ou seja, existe algo diferente. Existe algo diferenciado na vida dele. As pessoas têm que te adicionar no Facebook não por causa do tamanho do seu decote. As pessoas têm que te escolher e adicionar no Facebook não por causa do comprimento da sua roupa, mas porque elas olham para você e elas ouviram falar de uma pessoa de Deus, ouviram falar de um homem e de uma mulher de Deus, ouviram falar de uma pessoa que vive diferente, irmãos. E o que é que nos capacita a isso? A unção. O que já está disponível para viver diferente. Está todo mundo atribulado, eu estou em paz. Está todo mundo gritando, eu estou descansando. Eu estou dormindo. Como é bom, querido, voar no avião, ou andar no ônibus, ou viajar de carro dormindo. Irmãos, eu gosto de dirigir mais ou menos. Eu não sou muito fã de dirigir carro, eu prefiro dirigir moto. Tanto que quando eu estou aqui em Bauru, quando eu posso deixar a Kelly dirigir, eu falo, amor, vai dirigindo aí. Tem gente que fala, não, o homem tem que dirigir. Querido, eu quero mais gostoso. Mais gostoso é ficar de boa. Né? E aí eu falo, quando eu vou viajar, já inverte. Não é? Quando vai viajar, sempre eu dirijo. Não que eu não tenha algum problema, porque quando eu falo, Kelly, pega um pouco aí, dirige aí, não vejo problema nenhum. Mas toda vez que eu dirijo e vou viajar, irmãos, a Kelly vai de copiloto. E ela fala assim, ficarei como fiel escudeiro ao teu lado. É quase como um voto de casamento, né? Estarei com você na alegria e na tristeza, né? E tudo, mas irmão, virou a primeira esquina na pista, ela já está assim, ó. Ela já leva o travesseiro, leva a almofadinha, leva tudo, irmão, vai dormindo. Aí do nada ela acorda e fala, nossa amor, eu só pisquei o olho, só piscou o olho por 350 quilômetros. É mais ou menos isso. Irmão, sabe por que ela dorme? Porque ela descansa. Porque ela confia. Porque ela acredita que quem está dirigindo sabe o caminho e vai conduzir até o lugar. Agora, você já dormiu do lado de uma pessoa que você sabe que é bração no volante, não conhece o caminho, irmão, você vai ligado assim, você vai falando, então, você não dá tempo, porque é aquele negócio, né? Aí liga a música, putz, aí baixa a música e fala que é água, que é bolacha, que é chocolate, toma chocolate, né? Porque para dar aquela ligada, porque você não confia. Ei, querido, Deus está te chamando para dormir em meio às tempestades. Quando o barco estava sendo lançado de um lado ao outro, Jesus fazia o quê? Dormia. Quem se preocupava? Discípulo. Vai morrer, acorda ele, o que? Ele dormia. Aí quando chega ainda leva um toco, oxe, não acredita, é só isso aí. Acalma aí, tempestade. Sabe o que é isso, querido? É uma vida de poder acima da média. É uma vida onde você fala e as coisas acontecem. Não tem problema, irmãos, viver a média. Não tem problema você trabalhar, pagar as suas contas, gastar menos do que você ganha, estudar, fazer uma boa faculdade. Querido, isso é normal, isso é comum, você pode viver essa vida. Mas agora, se você quer dar um upgrade na sua vida, se você quer de fato, querido, viver essa palavra, desfrutar dos resultados, eu te convido, porque essa, julgo eu, será a melhor escolha. Sabe que aquele negócio, você está lá e você está trabalhando, parece que não vai dar, dá e sobra. Sabe que aquele negócio parece que você não vai conseguir fazer, parece que as portas não vão se abrir, de repente não é uma, mas é uma, 2, 3 oportunidades, querido, de trabalho. Sabe o que é o seu chefe chegar e te dar aumento sem você pedir? Perdeu o aumento, porque você não deu glória a Deus. Aí perdeu, Igor, não deu glória a Deus e ia te dar aumento essa semana, perdeu, né? Ei, irmãos, acima da média. Você crê que Deus é poderoso para te capacitar, querido? Olha esse texto comigo em Êxodo 31.
Êxodo 31, no verso de número 1. E disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o quê? Quem está escrito na sua Bíblia, irmão? O enchi com o Espírito de Deus, e habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, fazer lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Se você voltar um pouquinho e começar a ver o que está acontecendo, Deus, Ele está pedindo para Moisés construir o tabernáculo. E dentro dessa construção existia a necessidade de pessoas habilidosas com determinados tipos de trabalho. Ele precisava de pessoas para fazer as cortinas do tabernáculo, pessoas para trabalhar com ouro, com prata, com o bronze. E em um determinado momento, Deus chama essas pessoas, e Moisés, ao convocar, essas pessoas, elas são ungidas, ou seja, a unção é derramada sobre elas para algo, irmãos. Eles não sabiam trabalhar com ouro, e do nada começaram a trabalhar, por quê? Porque Deus os ungiu. Eles não sabiam trabalhar com desenho e lapidação, mas do nada eles passaram a fazer, por quê? Porque Deus ungiu. O que eu quero falar para você é o seguinte, irmãos: quando eu e você guiarmos e centrarmos a nossa vida apenas no nosso conhecimento humano e natural, nós só vamos colher do conhecimento humano e natural. Mas se nós entendermos, crermos e confiarmos que existe uma unção e um poder que está sobre as nossas vidas para nos capacitar a fazer, desenvolver, falar e criar coisas acima do que a nossa qualificação na faculdade ou na escola nos deu, assim nós vamos colher. Você não pode ter apenas aquilo que você estudou para ter, irmãos. Você pode ter aquilo que você creu para ter. Vou falar de novo para você. Uma pessoa, irmãos, que mora em uma casa. Você é bom de matemática? Faz uma continha comigo. R$900 arredondando o salário mínimo, é isso? Sim ou não? Sim. Aí a pessoa vai lá, um trabalha em casa, são 4 pessoas dentro da casa. Paga aluguel, comida, telefone, né? Seja ele fixo ou móvel. Só nessas coisas, mais vestimenta. E vamos lá, um cachorro quente por mês na hípica aqui. Vamos lá. Um espetinho do branco. Vamos lá. Sobra dinheiro, sim ou não? Irmão, é bem provável que o negócio fique ali, não é naquela marcação cerrada. Aí de repente, o pai chega e fala assim: gente, estou cansado de ir a pé para a igreja. Esse negócio aí de chuva, chega com o pé molhado, e eu acredito que Deus é poderoso para nos dar um carro. Aí ele vai ver o carro, começa a olhar, qualquer carrinho baratinho aí com financiamento, R$400, R$390, é isso ou não é? Uma parcela? Estou chutando um carrinho bem baixo, não estou falando de um carrinho alto, nem nada. Então 36 de 290, sei lá, um carro bem mais antigo, R$300. Ganhava 900, agora quer comprar um carro. Você sabe que o carro não é só o valor da parcela. O carro é o valor da parcela mais IPVA dividido por 12, se você for pagar por mês, não é? Você tem que colocar ali na sua conta o tanto que você ganha. Gasolina mensal, manutenção mensal. Que mais? DPVAT, um seguro. Irmão, vamos fazer uma conta aí de mensalidade de 300. Vamos colocar 450 com gasolina, imposto e tudo. R$450 cabe no orçamento dessa família, sim ou não? Sim ou não? Naturalmente falando, eles podem ter o carro, sim ou não?
Mas espiritualmente falando? Aí que está. Muitas vezes nós temos olhado para as dificuldades e feito as contas matemáticas e temos aceitado coisas como sendo normais ou sendo o fim do túnel, irmãos, porque nós temos vivido uma vida de considerações naturais. Deus nos chamou para nesses dias começarmos a aumentar a nossa expectativa, irmãos. Nós precisamos entender que nós vamos ter não aquilo que nós podemos pagar, mas nós vamos ter aquilo que nós podemos crer. Aí aquela família, irmãos, olhou e disse assim: pai, eu não posso pagar com o meu salário, mas não é por isso que eu não posso ter. Então obrigado pelo meu carro chegando, pai, obrigado pelo meu carro chegando, obrigado pelo dinheiro da gasolina chegando, obrigado, pai, porque eu não vou mais a pé para a igreja, obrigado porque eu vou dar um conforto para a minha família. Sabe o que acontece, irmãos? Não sei de onde vai vir, mas vai vir. Pode ser que um aumento de salário chegue, pode ser que uma nova oportunidade de trabalho chegue, pode ser que o Fábio dê um carro para eles. Amém ou não? É isso aí. Pode ser que Deus mova o coração para você dar R$200 de gasolina todo mês para ele. Mas sabe o que eu quero te dizer, querido? Uma coisa é fato: se ele crer, confessar, não desfalecer e render graças de uma forma muito rápida, o carro vai chegar. Isso com a bicicleta, isso com a faculdade, isso com os sonhos, isso com a viagem, isso com o ministério. Irmãos, sonhe, creia, irmãos, aumente as suas expectativas. Existe uma graça e um favor para que nós não tenhamos falta nesses dias. Não aceite o normal do mundo, porque o normal do mundo não é o normal de Deus. O normal de Deus para a nossa vida. Eu não estou, querido, dizendo para você ser negligente. Eu não estou falando para você gastar mais do que você deve. Eu não estou falando para você financiar um carro se você não tem condição de pagá-lo. Não estou falando isso. Mas eu estou falando, querido, para você depositar o seu coração em Deus e crer que vai chegar. Para você depositar o coração nele, e quando o seu filho, sua filha, você estiver doente, você começar a se posicionar e falar: diabo, nem vem. Nem vem, porque a minha casa você não tem poder. E como eu digo sempre a comercialzinho pernambucanos, não adianta bater, porque eu não deixo você entrar. Faça isso, querido. Pratique isso. Creia isso. E os melhores dias da sua vida vão acontecer. Tenha expectativa, querido, do sobrenatural. Tenha expectativa de amanhã ser diferente. Tenha expectativa do seu aumento. Tenha expectativa do seu ministério crescendo. Tenha expectativa de você aqui no púlpito pregando. Tenha expectativa de você recebendo pessoas na porta, limpando a igreja, dando aula. Tenha expectativa de Deus te usando na igreja. Tenha expectativa de você acompanhar o seu filho entrando na igreja. Ei, querido, o mundo é normal juntar, na igreja não. Ah, não, mas já nem estou com expectativa, porque, meu filho, isso, vai juntar, certeza, vai não, irmãos. E se juntou, sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar naquela casa, a gente vai fazer o casamento civil e depois a gente vai fazer entrar aqui dentro. Se sonhar, se não sonhar, a gente faz uma picanha e só abençoa lá, não tem problema nenhum. Amém. Mas o que não pode ser pra gente? O mundo ser normal. A miséria ser normal, a falta ser normal, porque existe uma palavra que guarda as nossas vidas. Então quando o mundo diz que não, existe uma palavra e uma voz que te guia. Quando parece que o mar não vai se abrir, eu não murmuro, mas eu canto, eu danço, eu me alegro. O que está acontecendo? Não sei. Mas ou o mar vai se abrir, ou vai aparecer um barco, ou eu vou andar sobre as águas. Deixa Deus ser criativo, queridos. Ou eu vou voar, ou eu vou ser transladado. Mas por que você está se alegrando? Por que você está dançando? Porque uma coisa eu sei: se Deus disse que eu vou chegar do lado de lá, não é mar que vai me parar. Se Deus disse que eu vou chegar do lado de lá, não é montanha que vai me parar, não é medo que vai me parar, não é falta que vai me parar. Por quê? Porque eu creio numa palavra de um Deus que não muda. Você crê nisso? Fica de pé comigo no seu lugar, então. Eu quero que você confesse algumas coisas comigo. Pega essa atmosfera de fé, pega essa atmosfera, querido, de unção. Feche seus olhos comigo no seu lugar. E eu quero que você comece, querido, a confessar coisas na sua vida. Comece a declarar coisas que vão mudar. Comece a declarar coisas que vão acontecer. Comece a declarar mudanças na sua casa chegando. Comece a declarar mudanças no seu filho, na sua filha, no seu trabalho. Comece a abrir os seus lábios, querido. Chame a existência. Se você é uma pessoa que tem andado com medo, diga: pai, eu não vou mais andar com medo.
porque nessa noite eu lanço meu coração no Senhor.